Bom dia, meus alunos da 901. Estamos aqui reunidos novamente para assistirmos à terceira aula virtual. Viu como é que passa rápido? E hoje nós abrimos a aula com um tipo novo de gênero, que é o gênero conto de ficção. O que vem a ser conto de ficção? O conto é uma história narrada, né? E nessa história narrada tem que haver personagens e o narrador, ele é um narrador observador, ele não participa da história, ele só escreve, né, para as pessoas lerem a sua história e ele não participa. Bom, aí nós vemos aí no texto que vocês estão recebendo nas atividades, um texto em que o título é As Três Leis da Robótica, certo? Não pode prejudicar, o robô não pode prejudicar e nem deixar que sofram danos os humanos e eles têm que obedecer às ordens, tá? Nesse texto há descrições do paciente Andrew Martins e do médico que é um robô. Nessa narração há descrições para as pessoas saberem mais ou menos as características dele, como é que eles são fisicamente, né? Então, o que acontece? Andrew procura o médico para poder fazer uma cirurgia, certo? Então, nesse texto aí, há o quê? Três partes que fazem partes do conto de ficção científica. A introdução, que é o início da história, onde se passa, com quem se passa, não é? O desenvolvimento que chega ao momento do clímax, o momento em que é mais importante, em que é preso a atenção das pessoas. Em que momento é esse do clímax? É o momento em que o médico em que o paciente pede ao médico para que ele seja operado por ele. E o desfecho, que é o final da história. Bom, a ficção científica revela, algumas vezes, elementos de uma realidade futura. O que hoje pode ser considerado ficção, amanhã pode ser considerado parte da realidade, não é? Vocês podem ver, dentro dessas três leis entra a robótica. O que vem a ser a robótica? Né? São os elementos das ciências transformados em tecnologia, né? em robôs, certo? Na parte da mecânica, envolve mecânica, eletrônica e computação. E se vocês pararem para observar, tudo que hoje em dia está acontecendo está acontecendo na mecânica, na eletrônica e na computação, né, é na realidade de projetos antigos passados, que na época não se achava que fosse acontecer e hoje tornou-se realidade, certo? A robótica é o ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação na produção de máquinas controladas por circuitos integrados. Né? Foi iniciado o desenvolvimento de robôs nas empresas, principalmente, atualmente, né? E estão adotando cada vez mais a robótica. Aumenta a produtividade e o lucro. Isso beneficia as indústrias, né? Mas no ponto negativo, a mão humana deixa de ser realizada, né? Está havendo a substituição de mão humana, de trabalho humano, por robôs. O gênero do conto de ficção científica é sempre ligado à fantasia. Não é uma realidade, é criado, né? Ficção, o que é ficção? É uma fuga da vida cotidiana. Ajudam a imaginar as consequências desejáveis e indesejáveis do desenvolvimento tecnológico. Através das deduções, podemos ter uma ideia de futuro.
apresenta ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, com verdadeiros alertas para o futuro. Necessidade de uma base moral fundamentada por valores transcendentais. O gênero de ficção científica mostra não só como um gênero literário, mas como um laboratório de imaginação humana que nos permite ter precaução com o futuro que nos aguarda. Sua estrutura. Sua estrutura, o objetivo, ou seja, o conto de ficção científica são textos narrativos que apresentam situações que partem de princípios científicos aliados à possibilidade de ações decorrentes desses conceitos. O seu objetivo é apresentar elementos científicos associados à ficção. Por exemplo, no texto, refere-se ao médico, que pode realizar uma cirurgia em Andrew. Mas ninguém sabe, na realidade, que só no final é descoberto que Andrew também é outro robô. Ou seja, um robô que foi criado por um humano, sendo médico de outro robô. Então aí entra o clímax, o momento em que é revelado que esse paciente também é um robô criado por ser humano. Eles têm que respeitar o ser humano, certo? Mas, conforme vocês viram, a lei deles é um pouquinho diferente da dos humanos, Tem que haver respeito, tem que ser fiel ao seu dono e realizar os seus desejos. Bom, as características da narrativa. Como é a estrutura? É composta de introdução, que é a parte inicial da história, o clímax, o momento que chama mais atenção, que prende a atenção da gente, e o desfecho, o final. Como vai ser o final, Aí, agora, os elementos científicos são ligados a elementos ficcionais. Os elementos científicos são ligados a elementos ficcionais, É mais ficção, criação, certo? A projeção e antecipação de invenções. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de livro de ficção científica, A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Aqui hoje ficamos com a explicação a respeito de produção científica, certo? E atentem para as atividades com atenção. Um beijo.